Senhor, sou missionário servo Roberto. O tema dessa pregação. Lá nós somos muito atingidos, porque aqui teve essa Sexta-feira Santa, né? As pessoas caminhavam, as pessoas marchavam com a imagem de Nossa Senhora. Nós somos muito criticados e muito atingidos com esse ritual, com esse símbolo que vem lá da tradição do Velho Testamento. Para a gente entender, para a gente ter argumento, nós temos que buscar a raiz. Por que a Igreja Católica procede assim? Por que a Igreja Católica trouxe isso da tradição? Porque tanto o Velho Testamento é sombra do Novo. Por isso que o povo colocava a Arca da Aliança, varais no ombro e ia marchando com louvores, com canto, que é prefiguração da igreja dessa atualidade do século XXI. Quem não conhece tanto a tradição e tanto a tradição da igreja, vão criticar mesmo. Mas a marcha para Jesus aí ninguém critica. Que não tem um símbolo, que não tem uma arca da aliança. No Velho Testamento a marcha era com a arca. E no Novo? A imagem via sacra. A imagem que faz passeata, que faz marcha com simbolizando a Arca da Aliança. Porque Maria, se você for catar analogia, se você for comparar a Arca da Aliança, o que a Arca da Aliança guardava? Os 10 mandamentos. A própria palavra, que é o próprio Cristo em palavra. Ali no Novo Testamento, quem carregava o próprio Cristo no seu ventre? Não mais em pedra, mas feito carne. Jesus Cristo. Cristo. Por isso que a Igreja Católica tem essa teofania, essa analogia da tradição. É isso que nós seguimos. A tradição, o magistério e a Sagrada Escritura. Nós não partamos do magistério, da Sagrada Escritura. Nós não só temos só a sola Escritura. Mas se você for buscar só a sola Escritura, você vai achar argumento para isso também. A sola Escritura mostra a tradição. A sola Escritura mostra a igreja. A sola Escritura mostra que o povo marchava. Como vai dizer em 1 Crônica 15 e 16. Para a gente entender um pouco o Josué 6,6, é só que interessante. Crônica 15, 16. 15 e 16. Não. E o filho de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Davi disse ao chefe dos levitas que estabelecesse seus irmãos, como cantores e instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, para que som vibrante e alegre-se e se fizesse ouvir. Quer dizer o quê? Carregava a arca da aliança com varais, e o povo ia marchando, ia cantando, ia adorando o Senhor. Ordem de quem? Quem carregava? Os levitas, sacerdotes. A ordem de quem? Rei Davi. Davi disse ao chefe dos levitas, que estabelecesse seus irmãos como cantores, como instrumentos de música, citas, harpas e símbolos, para que o som vibrante alegre-se e se fizesse ouvir. Olha só. Via sacra, culto sacro. Colocava a Arca da Aliança em varais com sacerdotes. É só sacerdote que poderia carregar perpetuamente a Arca da Aliança. Se outra pessoa que não fosse sacerdote carregasse a Arca da Aliança, era morto. É só que interessante. Lembrando a tradição, quem caminha é sacerdote. E o povo cantando, adorando o Senhor em espírito e verdade. Como não tem? Católico que não conhece cai nesse argumento protestante. Olha só. Conquista de Jericó. Aqui que é muito forte, mas eu quero meditar o 6,6. José, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes esteja diante dela, tocando as trombetas. Olha só. O povo marchava com a arca da aliança para derrubar as muralhas de Jericó. Marchava 7 voltas com a arca, com os sacerdotes, que é prefiguração de hoje em dia.
marcha com a imagem de Nossa Senhora, ali em Itaquaquecetuba e volta para a igreja, simbolizando, representando a teofania da tradição, desde Josué e desde Crônicas, prefigurando e exaltando a igreja, que a igreja segue corretamente 100% a tradição da igreja, que Cristo fundou. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave, o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Crônicas 24, 15 e 24. Só que interessante. Crônicas, 1 Crônicas 15 e 24. Os sacerdotes Sebanias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Banaías, Eliser tocavam trombetas diante da arca de Deus. Obed-edom e de Jeias era porteiro da arca. Esse Obed-edom aqui, a arca da aliança, ficou 3 meses da sua casa e tudo ele prosperou. Se eu não me engano, 10. A gente entender, ó. O povo de Deus trazia essa tradição. 1 Crônicas 15, para a gente entender. Peço barulho desse. Desculpa por esses barulhos. Quando a gente começa a proclamar, anunciar a palavra, começa a aparecer barulho onde nem tem. Começa a vir carro, começa a vir uma parte de coisa, mas a palavra tem que ser proclamada até o fim dos confins, nos fins do mundo, para Deus ser exaltado, para Deus ser glorificado. Olha só, 15, 1. Davi construiu a casa para si na cidade de Davi, onde também preparou um lugar para a arca de Deus. Ele levantou para ele uma pavilhão. Disse então Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetualmente. Se você vê pastores, se você vê outras pessoas carregando a Arca da Aliança, imitação, porque a Arca da Aliança jamais será lembrada, a nova Arca da Aliança apareceu em Apocalipse 11, no finalzinho ali. É um evangelho fraudado. É um evangelho adulterado. Que só quem pode carregar a Arca da Aliança é sacerdote, de acordo com a igreja faz. 1 Crônicas 13, olha só que interessante. 6:10. Davi com todos os israelitas, Israel, subiu a Baala, em Cariatarim de Judá, para trazê-lo de lá a arca do Senhor, Deus do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual o seu nome é invocado. Olha só, o trono de Deus estava no meio dos 2 querubins. A arca de Deus foi colocada num carro novo e trouxeram da casa de Abinadab, Oza, Aiô. Conduziu o carro. Davi e todo o Israel dançava diante de Deus com todas as suas almas, cantando com acompanhamento de cítaras e as harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegou a ira de Quidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois tropeçaram e tinha feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oso e feriu, porque ele estendeu sua mão para a arca, e Oso morreu ali no mesmo dia diante de Deus. É só.
O cara que não tinha autorização para tocar na Arca da Aliança, tocou na Arca da Aliança, morreu porque não era sacerdote. E ali Davi ficou espantado, ficou com medo, amedrontado, e deixou a Arca da Aliança ali na casa de Obed-edom, que ficou cercamente de 3 meses, que é a prefiguração de Maria visitando a Santa Isabel. Ficou 3 meses ali. É o 13, ó. Do 13 ao 14, ó. E Davi não colheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele mandou levar à casa de Obed-edom de Gade. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa, e o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que lhe pertencia. Olha só que interessante. Ao simbolismo, a teofania, a revelação da tradição, do magistério e principalmente da Sagrada Escritura, a sua Santa Igreja, que os povos caminhavam com a arca, marchava com a arca, com jurisdição do rei, que era Davi, com o sacerdote, conduzia o culto, o povo ia cantando, ia pulando, ia dançando, dando glória a Deus. E é perpetuamente, como vai dizer em Crônica 1:15, 1 Crônica 15:2, só sacerdotes que pode carregar a Arca da Aliança. Josué 6, do 1 ao 4. É só que interessante. Jericó, cidade murada, tinha 7 fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: vê, entreguei Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 7 dias. 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão diante da arca no 7º dia. Darei 7 vezes volta da cidade, tocando os sacerdotes as trombetas. Olha só que interessante. 7 vezes durante 7 dias, tocando música, louvores e com a Arca da Aliança, para aquela cidade de Jericó, aquelas muralhas ser caídas, colocada abaixo, como não tem poder, meu irmão. A unção, a lapária, a lachúria, ela revelando a teofania, que a imagem via sacra remete você a Deus, leva você a orar a Deus. Do 6 ao 11 você vai entender que as muralhas caiu e o nome do Senhor foi glorificado, exaltado. Glória a Deus, aleluia, para a gente saber, meu irmão, que a gente não cair nessa contradição, nessa teofania enganosa, nessa filosofia enganosa. Ah, porque vocês católicos, marcha, estavam diante da imagem, isso é idolatria, isso é heresia. Não, meu irmão, as pessoas catavam a Arca da Aliança, com os sacerdotes catavam, colocavam no meio dos homens e caminhavam e marchavam para derrubar as muralhas de Jericó. O sacerdote pulava, louvava com a arca 7 dias, e a Jericó caiu a terra abaixo, porque o poder de Deus estava ali naquela imagem, e no meio dos 2 querubins Deus sentava ali e dava revelação a Moisés, a Josué, para a honra e glória do Senhor. Seja louvado, seja exaltado, santo, 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 para a gente entender, para a gente não cair nessas doutrinas falsas, nessas doutrinas enganosas, nessas doutrinas de homens. Glória a Deus, aleluia, santo, santo.